Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando um vídeo falando especificamente sobre alinhamento de bombas, né? Na verdade a gente vai fazer alguns vídeos falando sobre alinhamento de bombas. Hoje esse vídeo é mais na parte introdutória, né? Falando sobre alguns conceitos, né? O que acontece? As bombas hidráulicas, né, que precisam ser acopladas a motores, elas precisam estar bem alinhadas, né, no que diz respeito ao eixo do motor e o acoplamento especificamente, visando o seu melhor desempenho, né, e o tempo de vida útil, né, de aplicação dos componentes dessa bomba, né, assim como também do próprio motor, né, fazendo com que ele tenha uma necessidade de menos potência aí no giro do motor e que não venha danificar também seus componentes, né. Basicamente o que acontece? A gente tem dois planos, né, específicos aí para alinhamento, né. A gente pode considerar aí o plano horizontal, né, e o plano transversal, né, o vertical, né, e esses dois planos eles precisam estar alinhados no que diz respeito à execução, né, do funcionamento da bomba e do motor, né. Então fazer com que esses elementos eles fiquem de fato colineares é um grande desafio aí para manutenção, né. Por quê? Esses elementos eles possuem construção geométrica complexa e o apoio onde eles vão ficar, né, também não facilitam a execução, né? Então, de fato, manter esse tipo de alinhamento é um grande problema, né? Aí, né, não é uma coisa que você vai fazer um alinhamento de forma rápida, né? Então, normalmente demora um pouquinho para fazer esse alinhamento, até pela questão da própria massa desses equipamentos, os calços que vão ser colocados, o deslocamento lateral que tem que ser feito, né? Então, o primeiro ponto aí é entender que não é um alinhamento fácil de ser feito, né? Existem métodos mais simples de alinhamentos, né, que muitas vezes não são tão precisos, métodos mais complexos de alinhamento que acabam garantindo uma maior precisão, mas também você acaba aumentando o tempo, né? E justamente fazer um alinhamento que não seja tão preciso, você acaba diminuindo aí o tempo de execução útil, né, desses equipamentos, né? Os desalinhamentos, né, eles possuem três classificações, né, especificamente, que aí leva em consideração desalinhamento paralelo, né? Ou seja, esse desalinhamento ele toma como base ou o plano horizontal ou o plano vertical, né? Mas aí ele mantém essa questão do paralelismo, né? Ou seja, levando em consideração mantendo, né, a mesma distância, né, que é justamente esse primeiro desalinhamento. O segundo, o desalinhamento angular, né, também aí muito comum. E o mais comum de todos é a combinação dos dois, que é justamente o desalinhamento combinado, que leva em consideração o paralelo e o angular, né? Então a gente vai estar fazendo agora nos próximos vídeos, né, uma análise justamente de cálculo para alinhamento desses tipos de desalinhamentos, né, com base no uso em relógio apalpador, né? A gente já preparou também um vídeo falando sobre alinhamento a laser, né, que acaba sendo o mais preciso, né? Ou se não o mais preciso, né, um alinhamento relativamente mais complexo, mas que tem uma precisão também aí bem efetiva, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aí referente à parte de alinhamento de bombas hidráulicas, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise de alinhamento paralelo, né, com base aí numa situação problema. O que acontece? O alinhamento paralelo ou o desalinhamento paralelo, ele toma como base os dois planos, né? A gente tinha comentado no último vídeo, né? Então ele vai levar em consideração o alinhamento no eixo horizontal, né? A gente pode estar considerando esse esboço aí a relação do eixo horizontal, né? E também do eixo vertical, né? Então você acaba tendo aí esses dois eixos, né? Então o objetivo é justamente fazer com que o eixo de propagação tanto da bomba como do motor eles fiquem de forma colinear, né? O primeiro ponto importante é entender o seguinte: alinhamento, como eu tinha falado no último vídeo, a gente vai levar, tem três possibilidades, né? O alinhamento mais simples, exemplo, utilizando esquadro,
né? Você tem alinhamento mais complexo, né, utilizando o relógio apalpador, que é no caso que a gente vai estar fazendo o cálculo aqui, e também alinhamento por meio de alinhador a laser, né, que aí acaba sendo o mais preciso, né, mas aí você acaba tendo que ter um investimento maior na compra do equipamento. Independente disso, o grande detalhe é ter um elemento de referência em relação ao outro, né? Não dá para você ficar fazendo alinhamento sem planejamento, né? Como eu falei no último vídeo, esses alinhamentos eles acabam custando, né, um pouco de tempo, né, por causa ou da localização ou do peso especificamente da bomba e do motor, né, os cálculos que vão ser necessários utilizar, enfim, tem uma série de situações que acabam fazendo com que esse tipo de alinhamento ele seja um pouco mais complexo. Mas o primeiro ponto é ter uma referência em relação ao alinhamento. O que significa? Eu sempre vou ter que escolher ou a bomba ou o motor para ser referência, né? Normalmente a referência a gente vai levar em consideração o elemento mais complexo de se movimentar, né? Então, exemplo, se a bomba ela já tiver com a tubulação instalada e for uma tubulação muito rígida de fazer execução, fica muito mais fácil fazer o movimento do motor, né? Ah, não, o motor ele é muito pesado, ele está numa situação difícil de movimentar, é mais fácil movimentar a bomba, o motor serve de referência e você movimenta a bomba para que ela fique alinhada em relação ao motor, né? Então, vice-versa. Então, o primeiro ponto é ter a referência para executar o alinhamento, né? Esses alinhamentos, ele tem uma característica bem interessante que é o seguinte, né? Você vai estar colocando o relógio apalpador, né, em um determinado ponto, né, do acoplamento, e esse ponto ele vai ser a referência zero, né? Ou seja, onde você vai estar setando o relógio para que ele fique zerado. E quando você girar o acoplamento, né, se gira os dois acoplamentos ao mesmo tempo, quando girar esse acoplamento, o que é que acontece? É importante você marcar quadrantes no acoplamento, né? Normalmente aí 4 quadrantes, né? Porque se você for fazer uma análise por ponto da periferia do acoplamento, o alinhamento ele vai se tornar muito complexo. Então marcar esses 4 pontos aí é fundamental, né? Se tiver com um piloto, um marcador industrial, é importante até para tomar como referência, né? Ou ter algum caderninho ali para estar anotando. Então, esses pontos aí são primordiais e esse alinhamento ele ocorre justamente com o uso do relógio apalpador. Um detalhe importante é o suporte para esse tipo de alinhamento, ele é um suporte diferente, né? Esse suporte ele vai estar pegando de um ponto do acoplamento do eixo, né? Especificamente, né? Então, esse suporte ele vai estar pegando no ponto e o relógio ele vai estar justamente ali em contato, né, com a área de alinhamento, né? Então aí tem esse detalhe. Então esse suporte ele acaba sendo fixo, né, no acoplamento no eixo, e é importante que essa relação de alinhamento ela tenha como base aí uma segurança geométrica, né, do elemento, né? Ou seja, você tenha o mínimo de folga possível, né, para fazer essa verificação. Porque o alinhamento ele ocorre pelo eixo, né? O eixo é que tem a base de alinhamento. O acoplamento é um elemento que fica ali fixado ao eixo. Então você tem acoplamento chavetado, enfim. Então é importante que tenha essa análise primeiro, né, de onde vai estar fixando e tomar cuidado na fixação para que não tenha nenhuma folga e venha prejudicar a tua medição referente ao alinhamento. Bom, aqui eu tenho justamente uma situação criada, né, para a gente analisar essa questão. Bom, aqui a gente tem o elemento de referência, né, ou seja, o elemento de referência é aquele elemento que vai estar fixo, e esse elemento de referência ele está justamente com o suporte do relógio fazendo a medição no outro elemento que vai ser alinhado, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, que a gente vai supor que seja motor. Aqui o motor, e esse elemento que vai sofrer o alinhamento, né, vamos considerar ele como sendo a bomba. Lembrando que o giro ele ocorre de forma combinada, né? Ou seja, os dois giram para ter essa referência. Então o que acontece? Quando ocorreu esse giro,
né? O primeiro ponto aqui é a referência, né? Aqui do 0. Então, quando ele ocorreu o giro, ele marcou 0,7 ou 7 décimos de diferença, né, nesse plano horizontal esquerdo, né? Ele marcou menos 3 décimos no horizontal direito e marcou 4 décimos no vertical inferior, né? Então, aqui a gente tem o vertical inferior, vertical superior, o horizontal esquerdo e o horizontal direito, né? Aí para a gente ter as referências. Então, essa posição que vocês estão vendo aqui, ela representa justamente a face de um acoplamento, né? É como se fosse aqui a face do acoplamento. Vou fazer aqui o esboço do acoplamento que está sofrendo, né, lá a medição, com base no acoplamento que está como referência, né? Então, o relógio ele vem desse ponto para esse aqui, né? Então, essa medição aqui, ela representa justamente essa face aqui, né? Então, essa face aqui. Tá bom? Que é para servir de referência aí para quando a gente for analisar os deslocamentos. Beleza? Bom, então, aqui as referências já estão aqui marcadas, né? E esse alinhamento, ele tem que ocorrer sempre de forma organizada. Não dá para fazer a referência de movimentação dos dois eixos ao mesmo tempo, né? Então você faz logo horizontal ou faz logo vertical e depois faz o que ficar faltando. Bom, primeiro ponto aqui, a gente vai analisar o deslocamento vertical, né? O que acontece? Se eu estou analisando o deslocamento vertical, a minha preocupação vai ser só essas duas referências aqui, o 0 e o 4 décimos, né? O que significa na prática aqui essa relação? Supondo que essa marcação vermelha ela seja o elemento que vai ser alinhado e essa marcação aqui azul seja o elemento de referência, o que acontece? O vermelho, que é o que está sendo alinhado, ele está mais baixo do que o de referência. Se você observar aqui, ele está indicando aqui mais 4 décimos, ou seja, significa que ele está mais baixo do que o elemento de referência. Então, o relógio apalpador ele sofreu pressão na sua área de contato, fazendo com que o mostrador deslocasse de forma positiva, né? Então, é o primeiro ponto. Então, a gente já sabe que o deslocamento desse elemento que vai ser alinhado é porque ele vai precisar subir. Agora, só que ele vai subir quanto? Ele vai subir 4 décimos. A gente tem que entender o seguinte: esse deslocamento ele toma como base o que? O centro ou do eixo ou do acoplamento, né? Porque quando a gente faz a fixação do elemento e gira ele, é o eixo que vai ser a referência, né? A propagação ela parte justamente ali do centro, né? Supor aí uma linha imaginária ela vai estar partindo do centro. Então, nesse caso, o que é que a gente tem que ficar atento? É que o deslocamento ele vai ser sempre de forma espelhada. Então, nesse caso aqui, quando está indicando 4 décimos, significa o seguinte, que o deslocamento real entre o centro de linhas é de 2 décimos, como está aqui marcado. Então, o elemento que está mais baixo, que é o elemento que vai ser alinhado, ele vai precisar subir 2 décimos, né? Então, essa questão de subir significa o seguinte: para o elemento que vai sofrer o alinhamento, né, supondo aí as áreas de contato, né, na base dele, supondo que a gente esteja vendo aqui do plano superior, né, então aqui, pronto, supondo dessa forma aqui, então aqui é o eixo, aqui tem o corpo do elemento e aqui a gente tem os pontos de referências, que são justamente os pés de apoio, né? Então significa que esses pés de apoio eles vão precisar de quê? De 2 décimos de calço em cada um deles para que eles venham a compensar esse deslocamento, né? Então, colocando o calço nos pés, 2 décimos de calço vai fazer com que ele suba e venha a ter a tendência a ficar alinhado. Por que venha a ter a tendência? É sempre importante, depois de colocar os calços, realizar novamente a verificação do alinhamento, né? Por quê? Como é um alinhamento de forma complexa, pode ser que tenha tido algum erro aí na análise de verificação e esses 2 décimos que você colocou de calço, ele venha, quando você for analisar, por exemplo, pode ser que fique um pouco maior, né, do que
deveria ficar, né? Isso ocorre, às vezes, por causa da destreza mesmo da medição, né? Então, sempre que fizer a compensação dos cálcios, mede novamente para ver se tem alguma coisa ali interferindo. Então, aí um ponto aí importante. Bom, a segunda consideração ela é justamente da referência horizontal, né? Então, na referência horizontal, eu só vou me preocupar com esse deslocamento aqui. Mais 7 décimos, mais 3 décimos. O que significa na prática? Aqui já está marcado aqui embaixo. Então, esse vermelho aqui, ele representa o elemento de referência. E o preto, ele representa o elemento que vai ser alinhado. Se você observar na indicação, a gente tem justamente para esse lado esquerdo mais 7 décimos, né? Então, o que significa? Que ele está mais para a esquerda do que para a direita, né? Ou seja, esse lado aqui está positivo, né? Então, o elemento está tendo tendência para a esquerda. 7 décimos para um lado, menos 3 décimos para o outro, né? Ou seja, no outro já está o inverso, né? Ele está mais baixo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte. Na última explicação, a gente já tinha verificado que o elemento que vai sofrer a referência ele vai precisar subir. Nesse caso aqui, o elemento que vai sofrer a referência ele vai precisar sofrer um movimento da esquerda para a direita, ou seja, vindo para esse sentido. É o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Agora, o quanto é que ele vai ser deslocado? A relação do deslocamento, a gente sabe que o deslocamento ele ficou aqui para a esquerda, né? Então ele vai precisar compensar para a direita. Só que no deslocamento se soma algebricamente os valores, ou seja, mais 7 e menos 3, que na verdade o menos 3 aqui, algebricamente, o deslocamento foi de 3 décimos. Então ele teve 3 décimos nesse ponto e 7 nesse outro. Então a gente precisa somar os dois, que vai dar justamente o quê? 1 milímetro de deslocamento. Só que aí a mesma situação do anterior, o alinhamento ele é pelo centro. Então, como o alinhamento é pelo centro, significa que na verdade não é 1 milímetro deslocado, né? Ele tá indicando 1 milímetro deslocado pela periferia do eixo, mas pelo centro do eixo é apenas 5 décimos de milímetro. Então, nesse caso aí, ele precisa ter 5 décimos de milímetro deslocado da esquerda para a direita para compensar o desalinhamento, né? Então, aí é o ponto aí importante aí para analisar. Normalmente, os suportes, quando se tem essa característica mais complexa de motor e bomba, normalmente eles vêm com um fuso nos pés, né? Um suporte com fuso nos pés para que você consiga deslocar ele girando, né, o elemento, né? Às vezes, tem vezes que não vem, então você vai ter que deslocar ou o motor ou a bomba, né, por meio de algumas pancadas ou força mesmo ali para deslocar. Então aí o problema está justamente no controle dessa força. Então normalmente você vai ter que fazer um deslocamento mínimo, fazer uma verificação novamente e entender o quanto é que ele está deslocando, tá bom? Nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre o deslocamento angular, né? Lembrando sempre que esses desalinhamentos eles normalmente acontecem de forma paralela e angular, ou seja, o desalinhamento é combinado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de alinhamento de bombas, né? Hoje a gente vai estar falando sobre o desalinhamento, né, que acontece no plano vertical, né, com base na inclinação da bomba, né, ou do motor, né? Então é justamente referente à inclinação angular. Nesse caso aqui, a gente já apresenta para vocês aí a relação da face com base na medição. O que acontece diferente desse tipo de medição com base no vídeo mostrado anteriormente? Nesse caso, o que acontece é que a medição feita pelo relógio apalpador ela não ocorre na parte radial da peça, né? Ou seja, na parte do diâmetro. Nesse caso, ela ocorre diretamente na face, né? Então, se a gente for observar, né, essa questão do acoplamento, essa medição ela vai estar ocorrendo justamente na face, né? Ou seja, no plano axial, né? Então, o relógio apalpador ele vai estar tocando na face da peça, né? E nesse caso acontece a mesma situação, né? A gente divide em quadrantes, né, para ter a possibilidade de alinhamento, que o alinhamento venha ocorrer de uma forma mais tranquila, né? Então nesse caso é a grande diferença, né, que o relógio ele vai estar tocando
diretamente na face. Consequentemente, a gente vai ter justamente a possibilidade de verificar o ângulo que está deslocado, né, do elemento que vai ser alinhado com base no elemento de referência. Continua, né, a mesma lógica, né, você tem um elemento de referência e o elemento que vai ser alinhado. Né? Nesse caso aqui, a gente vai estar observando o plano vertical. Né? Então, como é o plano vertical, a gente vai estar observando essa medição aqui. Para não ficar muito longo, a gente deixou a do plano horizontal para um outro vídeo. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente vai focar no plano vertical. O que acontece? A mesma referência, né? A gente precisa de um ponto de referência zero para o relógio apalpador, né? Onde ele vai ficar setado. Né? Então, nesse caso aqui, ele está marcando como ponto zero aqui na referência superior. Né? E na parte inferior ele está informando aí mais 0,35, né? Ou 35 centésimos de milímetro. Né? O que significa na prática? Né? Aqui a gente tem justamente a relação, né, do elemento que vai ser inclinado, né? O elemento que vai ser referenciado. Deixa eu ampliar aqui rapidinho. Bom, então o que é que a gente tem? O relógio apalpador, né, como eu disse para vocês, ele vai estar tocando na face, né, especificamente nesses dois pontos. Né, tomando como base aqui a frente, né, ele vai estar pegando nesse ponto superior, que é onde ele vai estar zerado, né, que a gente já tinha comentado anteriormente, ele vai ser o zero. E ele vai estar pegando aqui nesse ponto inferior. Né, nesse ponto inferior, né, ele vai estar marcando o 0,35. Bom, esse 0,35 ele significa o quê? Significa que ele vai estar, né, mais próximo do elemento de referência, que é esse aqui, do que o zero. Por quê? Porque ele está positivo, ou seja, se ele está positivo, significa que o relógio apalpador ele sofreu pressão na sua haste de contato. Né? Então, como ele sofreu pressão na haste de contato, significa que ele foi para uma região que estava mais próxima, né? Ou seja, um elemento um elemento maior. Né? Se fosse negativo, significaria que a parte de cima ela estaria mais próxima, né? E a parte de baixo, consequentemente, estaria mais distante. Né? Então, com isso, ele está justamente com esse tipo de desalinhamento aqui. Né? Ele fez a referência nessa parte superior, quando girou o acoplamento que ele pegou nessa parte aqui inferior, ele sofreu a pressão na sua haste e consequentemente está mais próximo. Né? Se tivesse zerado nos dois pontos, ou um ponto zerado e outro ponto muito próximo do zero, ele praticamente já estaria alinhado nesse ponto, né? Nessa relação angular. Só que não é o caso. Bom, com isso, o que é que a gente vai precisar? As informações que a gente vai precisar. As informações que a gente vai precisar levam em consideração justamente a distância, né, entre os pontos de apoio do elemento que vai ser alinhado. Nesse caso, vamos supor que seja o motor. Né, então, a gente vai precisar da distância, né, justamente do ponto 1 para o ponto 2, né, que é justamente o pé de apoio do motor, os dois pés de apoio do motor. Então, nesse caso aqui, a gente ainda está marcando como 550 milímetros. A gente vai precisar a distância desse segundo pé, que é o que está mais próximo do acoplamento, para a face do acoplamento. Aqui está marcando como 180 milímetros. E a gente vai precisar do diâmetro do acoplamento, já que a medição ela ocorre na face do acoplamento. Né? Então, nesse caso aqui, também o acoplamento está com um diâmetro de 180 milímetros. Né? A parte que vai levar em consideração é a parte onde o relógio vai estar tocando. Né? Então, nesse caso aqui, leve em consideração essa parte maior aqui do acoplamento. E outro detalhe que a gente vai precisar também é a diferença que deu no relógio apalpador, nesse caso aí, 0,35 milímetros, né? O que a gente vai precisar aí de referência aí para que tenha que venha ocorrer o alinhamento. Bom, com essas informações a gente vai montar essa regrinha aqui, né? O que é que a gente vai precisar, né? Na verdade, a gente vai precisar saber o cálcio que a gente vai colocar nos dois apoios de Y, né? Que seria o pé mais distante, e os dois cálcios que a gente vai colocar em X. Aí você pergunta, por que dois cálcios? Nesse caso aqui, a gente está vendo o elemento justamente no plano vertical. Né? Mas como ele está no plano vertical, a gente deve entender o seguinte, que esse motor, vou fazer ele aqui quadrado mesmo, ou paralelepípedo aqui, só para representar. Esse motor ele possui
um pé de referência em um lado, né? E ele possui também, do outro lado, esses pés de referência. Vou colocar aqui de azul. Né? Então, ele vai ter esses pezinhos aqui de referência. Então, o que significa na prática? Quando eu calcular o cálcio que eu vou colocar em Y, entenda-se que Y para subir é todo esse plano aqui. Estou marcando, então eu vou precisar de cálcio tanto nesse pé como nesse outro, do mesmo valor. Então esses dois cálcios aqui, eles representam o Y. Já esses outros dois aqui, eles representam o X. Então o cálcio que eu calcular aqui para X vai ser para os dois, para eles subirem igualmente, tá bom? Bom, dito isso, a regrinha que a gente vai montar é justamente essa aqui, né? Que basicamente, como vocês observaram na imagem, nada mais é do que a formação de um triângulo retângulo. Então, nesse caso aqui, o valor que a gente está querendo descobrir é justamente o x, né? Então, a gente vai levar como base aí semelhança de triângulos. Então, o que acontece? Quais são os valores aqui substituídos? Esse aqui de baixo, né? Ele representa justamente o diâmetro do acoplamento. Diâmetro do acoplamento. Aqui, que é para os dois. Aqui. Então, esse aqui também é o diâmetro do acoplamento. Bom, o valor aqui de cima, deixa eu apagar aqui, né? Vocês anotam aí que é diâmetro do acoplamento. Né? O valor aqui de cima, ele representa a distância da face do acoplamento para o primeiro pé. Já no segundo aqui, que é esse aqui, ele representa a distância da face do acoplamento para o segundo pé. Observa que é a soma de 550 mais 180, esse 730. Face do acoplamento para o segundo pé. O Y e o X é o que a gente está querendo descobrir, e o 0,35 ele representa justamente o valor deslocado encontrado pelo relógio apalpador. Né? Deslocamento do relógio apalpador. Bom, então são esses valores aí que a gente vai precisar. E a gente vai justamente para resolver precisar fazer uma regra de 3. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 0,35 multiplicado por 180. Né? E para o y, 0,35 multiplicado por 730. O valor da multiplicação dividido por 180, que é a relação do diâmetro. Né? Então, a gente vai ter 63 dividido por 180, 255,5 dividido por 180. Nesse caso aqui, o cálcio que a gente vai precisar para x é de 0,35. O cálcio que a gente vai precisar para y é de 1,41 milímetros. Isso significa especificamente o quê? Que os dois cálcios, né, que a gente vai colocar aqui em y, eles vão precisar desse mesmo valor aqui, 1,41 milímetros. E aqui para o 2, né, que é justamente o y, né, a gente vai precisar de dois cálcios com 0,35 milímetros. Agora, quando eu digo dois cálcios, é porque é um cálcio para o pé lateral esquerdo do y e um cálcio para o pé lateral direito do y com o mesmo valor, porque eles precisam subir igualmente. E o mesmo vale para o x. Como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, né? O elemento ele possui 4 pés de apoio e ele vai precisar subir por igual cada plano, o plano da face como o plano de fundo do equipamento. Uma pessoa mandou uma pergunta por e-mail, né, falando sobre essa questão dos cálcios, né, se é para fabricar os cálcios ou se tem alguma coisa padronizada. Esses cálcios eles possuem as empresas que vendem normalmente material para alinhamento, normalmente eles vendem os cálcios já padronizados, as maletas com cálcio. E possuem N valores, né, são maletas que vêm com muitos cálcios, justamente para você não precisar tá fabricando nada, né? E aí ele já vem
com especificação, com uma elevada resistência para serem colocadas aí nos equipamentos que eles venham sofrer de fato o respectivo alinhamento, né? Eu vou preparar um vídeo depois falando sobre esses calços, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de desalinhamento, né? Na verdade alinhamento. A gente vai estar falando sobre alinhamento no plano horizontal, né? Com base no desalinhamento angular, né? A gente fez no último vídeo referente ao plano vertical, no desalinhamento angular, e agora a gente vai estar falando sobre o desalinhamento no plano horizontal, né? Esse foi o exemplo que a gente utilizou no último vídeo, né? No caso, a gente fez justamente a análise desse alinhamento aqui, 0 e mais 0,35, e o que a gente vai analisar hoje é justamente esse aqui, que é no plano horizontal, que aqui está indicado com menos 0,65 e mais 0,25. Lembrando que, observando da parte superior, né, que supondo aqui o acoplamento, significa o seguinte: essa análise angular, a medição ela é na face, né, ou seja, uma medição axial, e esse desalinhamento que está sendo observado, esse especificamente, que é no plano horizontal, ele está dessa forma aqui. Deixa eu até inverter aqui para ficar mais preciso. Ele está justamente dessa forma aqui. Então, o mais 0,25, ele representa justamente o valor mais próximo, né? Vocês podem observar aqui na lateral esquerda, né? Então, ele representa o mais próximo, né? Ou seja, o relógio apalpador sofreu pressão na sua haste de contato, enquanto do lado direito aqui, ele está com um afastamento maior, e aqui no caso ele está negativo, né? Então ele sofreu decréscimo na pressão, ele está com menos 0,65. E aí acontece a mesma coisa do que a gente viu no desalinhamento paralelo, né? Nesse caso, como ele está mais 0,25 para o lado, menos 0,65 para o outro, a gente sabe o seguinte, que essa peça aqui, esse acoplamento para fazer o alinhamento, ele vai ter que girar nesse sentido aqui da seta, né? Porque como ele é no plano horizontal, a gente não vai usar calço, né? Só que a gente não pode fazer o deslocamento de forma paralela, ou seja, a gente vai ter que deslocar um determinado valor para a parte de X e um determinado valor para a parte de Y, praticamente girando o equipamento que vai ser alinhado. Lembrando sempre que você tem que ter um alinhamento de referência e um alinhamento que vai sofrer o alinhamento, tá bom? Bom, nesse caso aí, só para exemplificar melhor o que significa, supondo que o motor ele seja o elemento de referência, né? Ou seja, ele é o elemento que vai estar aí parado, o elemento que vai sofrer o alinhamento, ele praticamente vai ter que girar nesse plano para poder sofrer o alinhamento, né? Ele vai ter que girar nesse plano para sofrer o alinhamento, né? Ele não vai receber calço, por quê? Porque é no plano horizontal, então ele vai ter que ser empurrado para poder sofrer esse alinhamento. Bom, a relação ela permanece a mesma, né? Ou seja, uma análise trigonométrica, né? Então a gente vai ter deslocamento para X e deslocamento para Y. Aqui, supondo que a gente esteja vendo ele do plano superior, né? O que acontece? Ele vai ter deslocamento em Y e deslocamento em X, né? Então ele permanece formando essa relação trigonométrica, né, do processo. Bom, o que é que a gente tem aqui de deslocamento? O X e o Y, né, aí separado. Tá aqui tanto o X quanto o Y. O 0,90 aqui, ele representa justamente a soma algébrica dos valores, né, que foi verificado de desalinhamento no plano axial, né, ou seja, na face do acoplamento. Então, em menos 0,65 mais 0,25 vai dar 0,90. Na prática, isso aqui vai significar o seguinte, né? Se a gente for observar aqui na parte superior, essa parte que está mais afastada aqui, que é justamente o menos 0,65, é a parte que vai receber o sentido de giro, ou seja, você vai girar o equipamento nesse sentido aqui, né? Ou seja, fazendo a rotação dele para que ele venha ficar alinhado
com o centro de referência, que nesse caso seria justamente aí o motor, né? Como a gente estava supondo aí na imagem anterior. Então esse 0,90 ele representa esse deslocamento. A gente tem o valor da distância, esse 180 aqui do x, ele representa a distância da face do acoplamento para o primeiro pé, né, que no caso é o x, e o 730 ele representa a face do acoplamento até o último pé, que seria o y. Né? Então o 180 aqui embaixo, né, no denominador, ele representa justamente o diâmetro do acoplamento. Né? Então ele representa o diâmetro do acoplamento. Fazendo o cálculo, né, a gente vai ter 0,9 multiplicado por 180 dividido por 180, referente a x. Para y, a gente vai ter 0,9 multiplicado por 730, dividido por 180. Dando continuidade ao cálculo, a gente vai ter 162 dividido por 180 e 657 dividido por 180. Que vão dar justamente esses valores. Esses valores eles representam o quê? O quanto é que esse elemento vai ser deslocado. Né? Então, você pode perguntar, tá, mas como é que eu vou deslocar? Esses equipamentos, dependendo do suporte que eles tenham, né, eles possuem dispositivos que permitem o movimento por meio difuso. Né? Esse aqui mesmo ele não tem. Né? Então, realmente, tem que folgar o parafuso e fazer esse deslocamento lateral. Né? Sempre que fizer o alinhamento, tem que entender que é necessário repetir o processo de análise do desalinhamento para verificar o quanto foi que foi realizado de correção. Né? Então, você fazendo essa análise, você vai verificar que ele vai ficar muito próximo de zerado. Porque é muito próximo, é muito difícil que o alinhamento ele fique 100% preciso da primeira vez. Não é que o cálculo matemático esteja errado, a relação matemática esteja errada, é porque na prática a gente está lidando com um equipamento que tem uma determinada massa, né? Ou seja, um determinado peso, e quando você vai fazer um deslocamento desse, às vezes você quer deslocar mais para um lado do que para o outro, mas acaba deslocando os dois. Então é normal que ocorra alguma necessidade de realinhamento do mesmo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de alinhamentos, né, de bombas. Né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre alinhador a laser. Essa daí que foi justamente uma sugestão do Lucas, né, que mandou um e-mail aí para o canal. Ele tinha visto os vídeos, né, de alinhamento com relógio comparador. Né, e ele achou interessante e perguntou justamente se não tinha um método mais fácil. Né? E a gente já tinha até programado já fazer um vídeo falando sobre alinhador a laser. Né? A gente está só montando aí as imagens, né, do alinhador. Né? Então a gente está fazendo esse vídeo aqui de introdução para falar sobre os conceitos. Né? Quando se vai fazer o alinhamento entre bomba e motor, ou o alinhamento de eixos, né, que a lógica na verdade é essa, independente do mecanismo, ou seja, de você manter o alinhamento entre o centro dos eixos, né, você pode fazer de várias maneiras. Né? O grande detalhe é, será que quando o alinhamento ele estiver pronto, será que ele vai estar atingindo, né, todos os planos, né, seja o plano horizontal, ou o plano vertical, ou o plano horizontal, né, do alinhamento, né, ou seja, mantendo a condição aí de perfeito alinhamento, né, sem contar também a questão das possibilidades de desalinhamento angular. Né, o grande detalhe é esse. Né, como eu falei muito nos vídeos de alinhamento angular, né, quem tiver interesse, os links vão estar aí abaixo aí na descrição. Nessa parte de alinhamento, tem muito a questão de você calcular, fazer o alinhamento, analisar que diminuiu, mas ainda não está 100% pleno. E é muito difícil você conseguir, né, deixar o alinhamento zerado, né, como a gente fala popularmente, não, ou seja, ele ficar um alinhamento pleno. O importante é que ele entre dentro de uma condição aceitável para o processo, porque situações que venham a estar desalinhadas, né, equipamentos que venham a estar desalinhados, eles vão estar gerando vibração, maior esforço no eixo, enfim, vai gerar uma série de consequências aí que pode estar prejudicando os mecanismos. Né? E existe justamente o alinhador de eixos a laser. Né? Ele é bem prático de utilizar. Né? Existem vários modelos, né? Aí depende do fabricante.
das características de interface, né, deles. Né? E aí justamente a gente vai estar fazendo no próximo vídeo sobre alinhamento, falando justamente sobre algumas características que são comuns, né, nesses alinhadores. Então o que acontece nesses casos? Né, é muito comum você estar justamente colocando o dispositivo que emite o feixe de luz, né, o feixe de laser, né, fica alinhado com o eixo do elemento de referência, que aí pode ser a bomba ou motor, né, a gente já comentou sobre isso, a questão do elemento de referência. Normalmente é o elemento que tem mais dificuldade de se movimentar, então você deixa ele como referência e deixa ele como elemento, né, de referência e faz um alinhamento com o outro. Né? Então você vai ter sempre essa relação, né, de quem é que vai estar emitindo, né, o feixe de luz. Né? Às vezes é comum de você ter emissão e recepção dos dois, né? Ou seja, ele vai estar emitindo dois feixes de luz, né, dois feixes de laser. Né? E justamente esses feixes de laser, eles vão estar acoplados a um dispositivo, né, um monitor, onde você vai estar observando as características do desalinhamento. Né? Então, quando você setar o equipamento, ele já vai te dar essas condições de analisar de forma online como é que está o desalinhamento. Então, você vai saber o quanto é que você vai deslocar no plano horizontal, né, no plano vertical e se tiver algum desalinhamento angular. Né? Então, você já tem essa característica. Normalmente eles pedem para você fazer giros, né, de até 180 graus, né, para fazer as verificações. Né? É muito comum também que esses dispositivos eles tragam um termo de análise chamado pé manco. Esse pé manco ele é o seguinte: como esses dispositivos, esses equipamentos, eles são apoiados por meio dessas bases, né, ou desses pés, é muito comum que um desses pés ele fique mais baixo do que os outros. Né? Ou seja, na conjuntura total você vai ter um sempre mais baixo. Né? Então esse daí seria relativamente o pé manco. Né? Então ele faz também essa análise, né? Onde ele pede para apertar o parafuso de cada pé, né? E verifica se tem um que vai estar dando desnível. Né? Então a primeira referência, né, é justamente corrigir esse desalinhamento do pé manco. Né? A maioria dos alinhadores a laser faz esse tipo de condição. Né? Então esse é um vídeo de introdução. Né? A gente vai estar fazendo outro vídeo que vai estar simulando uma situação de uso de alinhador a laser para verificar como é que ele funciona e realmente ele é bem mais prático do que você está utilizando o relógio apalpador, está fazendo aqueles cálculos, porque ele vai estar te mostrando, né, o resultado já online, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!